Há momentos em que você anseia por sentir a presença de Deus em sua vida diária. Durante suas orações, pode parecer que Ele está ao seu lado, mas conforme o dia passa, essa sensação se torna mais distante. Tudo o que você deseja é ter a certeza de que Ele está com você em todos os momentos. A verdade é que a presença de Deus é real e acessível a qualquer hora, mas muitos crentes ainda não experimentaram essa realidade de maneira profunda. Você pode orar, estudar a Bíblia e, mesmo assim, sentir uma certa distância entre você e Deus. Além da leitura das Escrituras e da oração, existem passos essenciais que podem te ajudar a experimentar essa presença de forma mais intensa em sua vida cotidiana. A Bíblia nos conta sobre a jornada dos israelitas rumo à Terra Prometida e a relação de Moisés com Deus. Moisés clamou ao Senhor e disse: "Se a tua presença não for comigo, não me deixes sair daqui." Ele valorizava tanto a presença divina que Deus os conduziu por meio de uma coluna de nuvem durante o dia e uma coluna de fogo à noite. A presença de Deus era algo palpável para eles, pois precisavam dessa manifestação visível para se sentirem seguros. Da mesma forma, não há nada de errado em desejar uma experiência real e tangível com Deus. Se em algum momento você sentiu que sua conexão com Ele se enfraqueceu, não desista, continue buscando com perseverança. Talvez existam coisas que precisam ser ajustadas em sua vida espiritual. Nesta mensagem, exploraremos passos práticos que podem te ajudar a sentir a presença de Deus todos os dias. Passo 1. Cultive o silêncio na presença de Deus. Aquietar-se diante de Deus não é algo comum para muitos crentes. Frequentemente, falamos mais do que ouvimos. Muitos oram, mas nunca tiram um tempo para silenciar e escutar a voz de Deus. A oração é uma comunicação entre duas partes, e isso significa que, além de apresentar seus desejos a Deus, você também precisa esperar pela resposta dele. Deus se comunica de diversas formas, mas sempre responde àqueles que o buscam com sinceridade. Em qualquer diálogo, uma das partes precisa fazer silêncio para ouvir o que a outra tem a dizer. O mesmo acontece na nossa comunhão com Deus. Após a oração, é essencial dedicar um momento para meditar e, acima de tudo, praticar o silêncio. Deixe sua mente e seu espírito se concentrarem completamente naquele a quem você se dirigiu. Você possui ouvidos e olhos espirituais, e Deus pode se comunicar com você quando seu coração está sensível à sua presença. Para ouvi-lo, é necessário estar alinhado e focado, sem distrações. Ouvir a voz de Deus significa experimentar sua presença, assim como você percebe a presença de um amigo ao ouvir sua voz, seja fisicamente ou virtualmente. A comunicação nos faz sentir que alguém está por perto, e isso se aplica também à nossa relação com Deus. A Bíblia nos dá um exemplo poderoso dessa verdade em 1 Reis, capítulo 19, versículo 11 ao 12. Então lhe foi dito: "Saia e fique no monte diante do Senhor." E eis que o Senhor passou. Um vento forte e poderoso separou os montes e despedaçou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento, houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor também não estava no fogo. E depois do fogo veio um sussurro suave. O profeta Elias só pôde sentir a presença de Deus quando tudo se acalmou, e ele ouviu um sussurro suave. Isso nos ensina que, embora Deus possa se manifestar de forma poderosa e estrondosa, Ele frequentemente escolhe falar conosco na quietude. Se você deseja perceber a presença dele em sua vida, remova as distrações e aprenda a cultivar momentos de silêncio diante do Senhor.
Pratique essa entrega hoje e experimente a paz e a direção que vem da sua voz. Passo 2. Busque a obediência. A obediência é um princípio essencial na vida cristã e está diretamente ligada à presença de Deus. Muitas bênçãos ainda não foram liberadas na vida dos crentes, porque a obediência não foi plenamente praticada. Muitas vezes queremos ouvir a voz de Deus, mas temos dificuldade em seguir suas instruções. No relato de Moisés e Arão, vemos que sempre que Moisés obedecia à orientação divina, havia uma manifestação clara da presença de Deus. Se você deseja experimentar essa realidade, reflita sobre sua disposição em obedecer às direções que o Senhor já lhe deu. A obediência alinha sua vida ao plano de Deus e move a mão dele para agir ao seu favor. Quando você se submete ao que Deus está prestes a fazer, sua presença se torna mais evidente e ativa em sua caminhada. Quero que você saiba que os milagres, sinais e maravilhas são manifestações tangíveis da presença de Deus. Você não precisa sentir fisicamente uma mão invisível tocando você ao orar para saber que Ele está agindo. Deus pode se manifestar de diversas maneiras, pois sua presença não se limita a um simples sentimento, mas exige uma resposta ativa. Em João, capítulo 14, versículo 23, Jesus disse: "Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada." Isso significa que, quando você obedece aos mandamentos de Deus, Ele habita em você. Mas a pergunta é: você tem sido obediente? Você seguiu as últimas instruções que Ele lhe deu? A obediência abre caminho para a presença de Deus. Se você tem negligenciado a direção do Senhor, este é o momento ideal para se arrepender e reconsiderar o que Ele já lhe ordenou. Passo 3. Santifique seu corpo. Deus é santo, e aqueles que o adoram devem ser santos para permanecer em sua presença. A santidade de Deus é inquestionável, e seus padrões não mudam para se adequar às nossas vontades. Quando você se apresenta diante de Deus, precisa estar purificado pelo sangue de Jesus. O pecado afasta o Senhor, pois Ele não pode habitar em um lugar impuro. Quando você se apresenta diante de Deus, precisa estar purificado pelo sangue de Jesus. O pecado afasta o Senhor, pois Ele não pode habitar em um lugar impuro. Essa é a razão pela qual muitos cristãos não experimentam plenamente a presença de Deus. Seus corações e vidas estão contaminados pelo pecado. A Bíblia nos lembra em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Acaso não sabem que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? Se você deseja sentir a presença de Deus, precisa criar um ambiente adequado para Ele habitar. Efésios capítulo 4, versículo 30, nos adverte: "Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção." Faça um exame sincero de suas palavras e ações. Há hábitos que você precisa abandonar. Há comportamentos que precisam ser transformados. Para se tornar um vaso preparado para a presença de Deus, é necessário viver em pureza e evitar qualquer pecado que possa desviar seu coração. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 21 declara: "Se alguém se purificar dessas coisas, será um vaso para a honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. Portanto, santifique-se diariamente e mantenha seu coração e sua vida alinhados com os propósitos divinos." Passo 4. Adore com o Espírito, não apenas com as emoções. Como seres humanos, nossa carne e nosso espírito estão constantemente em conflito. Cabe a nós subjugarmos os desejos carnais e fortalecer nosso espírito. Muitas vezes, ao adorar, as emoções tomam conta.
Podemos chorar, nos emocionar ou nos alegrar intensamente, mas se o nosso espírito não estiver envolvido, a adoração se torna apenas uma expressão exterior. No entanto, Deus é espírito e é necessário adorá-lo em espírito e em verdade. O verdadeiro lugar da adoração não está apenas na música ou nas palavras, mas na comunhão íntima com Deus. Não adore apenas porque gosta de uma determinada canção, mas busque oferecer a Ele o louvor que realmente toca seu coração. Quando seu espírito está sensível, o Espírito Santo o guiará na adoração, revelando a forma como Deus deseja ser exaltado. Essa experiência transcende as emoções humanas e se torna uma verdadeira conexão espiritual com o Criador. Davi foi um salmista inspirado, e cada canção que ele escreveu nasceu de uma profunda revelação da presença de Deus. Ele experimentou o poder divino de forma tão intensa que traduziu essas vivências em palavras de louvor e adoração. A adoração baseada em emoções pode ser passageira, mas aquela conduzida pelo Espírito Santo é duradoura e eficaz. Jesus declarou em João, capítulo 4, versículo 24: Deus é espírito, e é necessário que os que o adorem em espírito e em verdade. Esse é o princípio que devemos seguir se desejamos desfrutar da presença de Deus. Em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 15, o apóstolo Paulo nos dá uma chave para acessar essa presença. Então o que farei? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. Isso significa que a adoração genuína deve vir de um lugar de revelação e não apenas de emoção. Não devemos orar ou louvar apenas porque os outros estão fazendo o mesmo. Adorar a Deus não é uma competição. Como crentes, devemos valorizar nossa devoção. A presença de Deus é real e acessível, mas exige um esforço intencional para ser cultivada. Assim como nos preparamos para exames e desafios importantes, devemos preparar nossos corações para nos encontrarmos com Deus. Se você deseja experimentar a presença de Deus, precisa aprender a esperar. A paciência é uma virtude essencial, pois Deus age no seu tempo, não no nosso. Aqueles que possuem um espírito paciente colherão os frutos da comunhão com Ele. Além disso, há um critério essencial para hospedar a presença de Deus: a salvação. Deus ouve a voz daqueles que entregaram seus corações a Jesus. Adorar em verdade significa que Cristo deve ser o Senhor da sua vida. A Bíblia o chama de a verdade. E se você deseja sentir a presença de Deus, sua salvação não é negociável. O pecado cria barreiras entre você e a presença divina. Deus não tolera a impureza que o pecado traz. Se você deseja que sua presença encha sua vida, deve estar disposto a abandonar tudo que o afasta dele. Confesse seus pecados, arrependa-se e permita que o Espírito Santo transforme seu coração. Deus deseja que você experimente sua presença de maneira poderosa, assim como Adão e Eva desfrutavam do relacionamento com Ele no Jardim do Éden. Esse nível de intimidade com Deus ainda é possível hoje. Abrace sua nova identidade em Cristo e permaneça firme em sua presença. Não olhe para trás e não abandone sua jornada de fé. Jesus te ama. Vamos orar. Pai, Deus Todo-Poderoso de amor e graça, neste momento eu me coloco diante da Tua presença com um coração sedento por mais de Ti. Sei que Tu és um Deus real e presente e desejo sentir a Tua glória invadindo cada área da minha vida. Pai, ensina-me a buscar-Te em espírito e em verdade. Que minha adoração não seja apenas baseada em emoções passageiras, mas em uma revelação profunda do Teu amor e do Teu poder. Que cada oração minha suba como incenso agradável diante de Ti e que meu coração esteja alinhado com a Tua vontade. Senhor,
Ajuda-me a remover todas as distrações que me impedem de ouvir a tua voz. Dá-me um espírito sensível e atento para discernir quando falas comigo. Assim como Elias ouviu tua doce e suave voz, eu também quero experimentar essa intimidade contigo. Eu rejeito toda inquietação, todo medo e toda dúvida. Eu me consagro a ti, purifico meu coração e entrego minha vida completamente ao Senhor. Que a santidade seja a marca da minha caminhada e que minha obediência atraia a tua presença para habitar em mim continuamente. Espírito Santo, enche este lugar, sopra sobre minha vida e transforma-me conforme a tua vontade. Eu te dou total liberdade para agir, moldar e conduzir cada passo meu. Que a tua presença nunca se afaste de mim e que eu sempre permaneça firme na fé. Obrigado, Senhor, por me ouvir. Obrigado, porque tu não és um Deus distante, mas um Pai amoroso que se revela àqueles que te buscam. Hoje eu decido te buscar com todo o meu ser e creio que a tua presença será real e constante em minha vida. Em nome de Jesus, eu oro e te agradeço. Amém. Se essa mensagem tocou seu coração, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e ativar o sininho para receber mais vídeos como este. Sua jornada está apenas começando e eu estou aqui com você a cada passo. Vamos crescer juntos com a ajuda de Deus. Que Ele te abençoe sempre. Nos vemos no próximo vídeo.